Olá, hoje nós estudaremos o conjunto dos números racionais. Quem pertence ao conjunto dos números racionais? Que números são esses? São aqueles que podemos escrever na forma de fração entre números inteiros, com o denominador diferente de zero. Para facilitar o entendimento, eu trouxe aqui um diagrama representando o conjunto dos números racionais. Temos ele pintado em três cores. Uma parte de azul, uma área azul, uma outra verde e a outra laranja. Essa área azul representa o conjunto dos números naturais. Ô professor, nós vamos estudar os números racionais e você traz também os naturais, que nós já estudamos anteriormente? Sim, vamos trazer também o conjunto dos números naturais. Vou dizer por quê. Porque os naturais também pertencem ao conjunto dos números racionais. Os naturais é um subconjunto dos números racionais. É impossível nós estudarmos o conjunto dos números racionais e eu não mostrar os naturais. Vocês lembram quais são os naturais? Os naturais são os elementos que servem para contar, para expressar quantidade. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de alunos que tem em um determinado dia na sala de vocês. Eu vou fazer uma contagem. Que número eu irei usar? Os números naturais. Então, os números naturais são aqueles representados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticência. Porque é um conjunto infinito. Conjunto dos números inteiros. Além dos naturais, ouça o que eu vou dizer. Além dos naturais, porque os naturais também são inteiros, tem outros números que estão representados nessa área de verde. São os números inteiros negativos. Aqueles números menor do que zeros. Como, por exemplo, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e reticência. O conjunto dos números inteiros é infinito nos dois sentidos. Tanto no sentido da direita, onde os números são positivos, como no sentido à esquerda, onde aparecem os números negativos. Então, tanto os naturais, que são positivos, quanto aqueles inteiros negativos, pertencem a esse conjunto aqui, representado pela letra Z, que é inteiro. Conjunto dos números racionais. Vamos lá. Os naturais pertencem aos racionais. Os naturais é um subconjunto dos racionais. Os inteiros também pertencem aos racionais. Porque os inteiros é um subconjunto dos racionais. Então, os elementos pertencentes aos naturais, todos os elementos pertencentes aos naturais, todos os elementos pertencentes aos inteiros, também pertencem aos racionais. Essa área laranja aqui representa os números racionais que não são inteiros. São os números fracionários, com numerador e denominador inteiro e diferente de zero. Por exemplo, o 2/5, 3/4, 7/2 e etc. Também representa todos os decimais finitos, como 1,5, 0,125, 7,5, 8,2 e etc. E ainda os decimais infinitos e periódicos, como 0,222 e reticência, 0,23, 23 e reticência,
1,17, 17 e reticência. Esse número que repete é denominado período e faz com que esses números sejam chamados de dízima periódica. Esses números são racionais, não são racionais. Os números decimais e não periódicos, como a raiz quadrada de 2 ou de qualquer outro número que não tem uma raiz exata. Exemplo de número infinito e não periódico: 2,10, 11, 12, 13, 14 e reticência.